E aí, pulando o terceiro semestre agora, a gente vai para o quarto e último, que é o TCC. Sim. Que aí vocês fizeram... O que é que tu fez, na verdade? A gente fez um curta-metragem de terror. Tá. Mas suspense também, né? Uma vibe terror suspense. Infanto-juvenil, né? Era a pira da Jéssica, né? Que ela foi a pira dela, que foi a nossa diretora. Ela fez essa história inspirada nas histórias do Tim Burton. Né? Ela queria fazer uma coisa assim e o nosso grupo queria fazer uma coisa diferente de todo mundo, né? E a gente não tinha visto ninguém trabalhar com criança até agora, né? Pelo menos, né? E aí a gente optou por fazer esse curta com uma história voltada para crianças. Foi bem complexo. Não, bem doido mesmo, imagina. Loucura. Foi muita loucura, gente. Mas a gente teve muitas facilidades, vou falar a verdade. Que o Minani, ele conseguiu... O Minani, né? Que foi o nosso diretor de arte, né? Vocês já conhecem ele. Ele conseguiu uma escola, que foi uma escola que ele estudava. E ele conseguiu esse espaço pra gente. Dentro dessa escola tinha ainda uma galera que estudava teatro. E a gente conseguiu pessoas para serem os nossos figurantes. Por fora, a gente conseguiu contratar alguns atores mirins e tudo mais. Foi uma verdadeira experiência, sabe? Foi bem louco. É desafiador, né? Nossa, demais. E eu acho que esse gênero também, né? O terror. Não é tão feito como os outros... como é que a gente fala? Os outros tipos, né? Os outros estilos, né? Uhum. Uma comédia, o pessoal faz mais comédia, mais drama. Os outros gêneros, né? Os outros gêneros. Agora, terror... É porque, assim, o terror em que a Jéssica queria era uma coisa mais mágica, né? Tá. Então, acho que a complexidade também foi dentro disso. Porque, para se trazer magia, tem que ter um sentido, né? E dentro desse sentido também tem que ter uma boa edição. Nossa, você chegou num ponto assim... A edição é a coisa mais complexa. Porque a edição pode transformar um filme, cara. Pode transformar um filme, se ela for bem gravada também. Se ela for bem gravada. Entendeu? E for bem dirigida também. Também, realmente, isso faz muita diferença. Tanto que teve uma cena que a gente tentou arrumar, a gente tentou fazer uma magicazinha no livro, né? Que meio que a bruxa jogava um livro jogava não, ela pegava o livro de uma maneira mágica. Tá. Assim, na hora, a gente tava tão louco da cabeça com os horários, a gente tinha atrasado tanta coisa, já tava hiper pilhada. Era o último dia, se eu não me engano, não lembro direito. Mas a gente achou que dava pra só fazer o reverso na edição e era só falar pra atriz jogar o livro no chão. Aí, gente, aquilo ficou de uma tosqueira. Ficou de uma tosqueira, assim, tão enorme, que, assim, tem coisa que na edição não tem como salvar se você não planejar bem. Verdade. A verdade é essa. Muita coisa ficou boa. Não vou falar mal do meu TCC também, porque, assim, foi uma experiência que a gente conseguiu lidar bem, até fazer bem, com a proposta que a gente tinha, com a loucura que a gente topou fazer, né? Porque, desculpa, mas foi loucura. Mas deu certo, assim, deu certo no fim das contas. Dá pra assistir, se as crianças assistirem, elas vão até que imergir legal, assim, dependendo da situação, dá. Então, pronto. Entendeu? Tu gostou de fazer ficção, assim, no TCC? Gostei bastante. É um caminho, um gênero que você quer seguir ou você acha que quer, talvez, explorar outros... O doc, né? Eu falo agora já profissionalmente, depois de ter se formado na TEC. Eu acho que eu quero explorar ainda muito mais coisa. Assim, muito mais documentário, muito mais ficção. Mas eu tenho participado de algumas produções, né? De ficção. E eu tenho curtido bastante, assim. É muito legal, né? Você bacana, né? explorar uma história totalmente nova, sabe? E criada, né? Porque você tá criando aquilo ali. Aquele universo, às vezes, nem existe, né? Sim, tipo, você tá criando uma coisa, assim... Do zero, assim. E, tipo, muito dessas produções que eu participei, eu acabei fazendo assistência de arte, né? E é muito louco você ter que criar todo um cenário, todo um figurino, um negócio todo para aquele personagem. Eu acho mágico, assim, porque você dá vida, né, para aquele personagem. Eu curti bastante. Mas se tu pudesse refazer, vamos supor, esse TCC, a substituta, né, o nome? Sim, a substituta.
ou recriar alguma cena. O que tu acha que, olhando agora já, o que vocês fariam diferente, talvez? Eu acho que... Bom, eu refaria alguns planos, né? Ainda mais os planos em questão que tem a ver com a bruxa, que é a substituta, né? Foram os planos mais difíceis de serem gravados. Eu acho que hoje em dia, se a gente fosse pegar para fazer com mais calma, sairiam mais bonitos, assim, sairiam com mais sentido e tudo mais. A gente poderia realmente explorar uma coisa mais complexa. Agora, na época do TCC, era tudo muito novo, mas a gente precisou passar por isso para entender o que dava certo e o que não dava certo. É verdade. Entendeu? Eu acho o TCC hiper necessário. Hiper necessário. E acho que, assim, quando vocês forem fazer o TCC, se vocês puderem ir pra coisa mais difícil, assim, eu vou dizer pra vocês vão se estressar pra caramba. Vão. Mas é melhor vocês errarem agora do que quando vocês estiverem no mercado de trabalho, entendeu? Isso porque é verdade. Aí ninguém perdoa, não. Ninguém perdoa. Tá lascado. Ninguém vai indicar a gente pra trabalhar. É mais difícil, é mais complexo. A não ser que vocês façam com amigos, uma coisa que não envolva dinheiro e tudo mais. Mas quando envolve dinheiro, o buraco é mais embaixo, né? E lá a gente já teve alguns problemas, não envolveu dinheiro, mas a gente já teve alguns problemas em questão de atraso, né? Então, algumas cenas a gente teve que deixar de fora, né? Por causa de questão de organização, mas porque é tudo muito complexo. E a gente teve muita ajuda, sério. Se a gente não tivesse tido a ajuda que a gente teve, que foi da sua sala, sério, aquele TCC não tinha rolado. Não tinha existido, não tinha dado certo. Então é isso, procurem ajuda de fora, sabe? O máximo de ajuda possível. Façam, sabe? Metam a cara para as coisas mais difíceis mesmo. Porque só assim vocês vão aprender, assim. Sim.